Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sou tão alto quanto o Padre Robinson. Meu querido irmão, Padre Robinson, pároco dessa paróquia, ministros e ministras da distribuição da Santíssima Eucaristia, religiosas, meus queridos irmãos e irmãs, vamos ver se vocês se lembram desta frase. É uma frase de oração. Se vocês lembrarem, vocês completem. Algumas orações começam assim: "A nossa proteção está no nome do Senhor." Pois é. A inspiração desta frase nos vem dos Salmos. E nos vem também do Salmo número 7 que nós rezamos hoje: "Senhor meu Deus, em vós eu procuro o meu refúgio." É a manifestação da confiança total, da confiança plena em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós não temos medo de nada. Nada nos põe medo. Porque nós caminhamos conforme os ensinamentos do salmista no Salmo 22, quando ele diz: "O Senhor é o meu pastor, eu não terei medo de nada." Se eu tiver que andar pelo vale da morte, não terei medo, porque o Senhor está comigo. Se eu tiver que me assentar na frente de uma mesa cheia de inimigos, não terei medo, porque o Senhor está comigo.
Se eu tiver que enfrentar um exército que vem contra mim, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. O Senhor meu Deus é o meu refúgio. O Senhor meu Deus é a minha proteção. E aqueles que confiam em Deus, diz o Salmo 1, eles são como árvores plantadas na beira de um rio. Pode vir a seca que for, essas árvores nunca deixam de dar frutos. O simbolismo da água é o simbolismo do Espírito Santo de Deus. Quem confia em Deus se deixa guiar pelo seu Espírito Santo. Quem confia em Deus sempre diz sim ao Senhor. É aqui que nós vamos entender a primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um homem que sofreu muito, foi perseguido, foi jogado num fosso, foi ameaçado de morte. Ele escreveu a palavra de Deus, o rei rasgou todas as palavras que ele escreveu, Deus mandou que ele escrevesse novamente, e Jeremias não teve medo. Por quê? Porque sabia que o Senhor era o seu refúgio. A minha proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E quando Jesus se encaminhava para a cruz, nós estamos lembrados, quando ele se transfigurou diante dos apóstolos sobre o Monte Tabor, no caminho de Jerusalém, ele mostrou antes de tudo aos apóstolos que mais importante do que a cruz, mais importante do que os sofrimentos desta vida, é a certeza da ressurreição, é a certeza da proteção de Deus. Por isso Jeremias disse hoje: Senhor, o Senhor me avisou, eu entendi. Jesus também falou isso para os seus apóstolos e discípulos: se fizeram isso comigo, quanto mais com vocês. E por isso Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, se esvazie de todo orgulho, se esvazie de toda maldade, tome a sua cruz e me siga, porque aonde eu estiver, estará aquele que estiver comigo. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em dias muito importantes. Amanhã é o último domingo da Quaresma. Domingo próximo nós estaremos dando início à Semana Santa. No outro domingo nós estaremos celebrando, depois de passar pelos dias da Semana Santa, depois de celebrar na Sexta-feira Santa a morte de Cristo na cruz, no sábado nós já celebramos a sua ressurreição. Então, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha proteção. Jesus veio mostrar, e São Paulo nos diz isso na carta aos Filipenses, que ele se esvaziou de tudo. Ele era igual a Deus, mas ele não se apresentou assim. Mas mesmo não se apresentando assim, mesmo não fazendo propaganda de si próprio, as pessoas vinham em Jesus algo diferente. As pessoas queriam tocar em Jesus, diz o Evangelho, porque sentiam que saía dele uma força que os transformava. Os guardas que foram enviados para prender Jesus pelos sumos sacerdotes e os fariseus, disseram, respondendo aos seus superiores: ninguém jamais falou como esse homem. Havia algo diferente nele, era a força de Deus, era a força do Espírito. E ele, no seu caminho, na sua vida, mostrou que é exatamente essa confiança em Deus que nos joga para cima, que nos faz ter a certeza de que Ele não nos abandona. E é aqui que nós vamos entender a vida do nosso padroeiro São José. Tinha tudo para ter rejeitado Maria, Nossa Senhora, mas confiou na palavra do anjo que lhe apareceu em sonho e lhe disse, quando ele pensou em deixá-la: não faças isso, José,
porque o que está acontecendo com Maria não vem dos homens, vem de Deus. E José acreditou, também Maria acreditou. Pensemos nisso. Ela tinha tudo para duvidar, como ela duvidou de início. Como se fará isso se eu não conheço o homem? Mas depois que o anjo lhe disse, vem de Deus, o que é que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, estamos reunidos nessa noite em torno da palavra de Deus, em torno da mesa do altar, aonde Jesus se faz presente, para sair daqui com aquela certeza de que nós levamos Deus dentro de nós, dentro da nossa vida. Nós precisamos ser um ícone de Deus. O que é o ícone? O ícone são retratos, são quadros que, sobretudo, a Igreja Ortodoxa usa para representar. Nós precisamos ser essa representação da confiança em Deus, aquela mesma confiança que teve Jesus no Getsêmani, quando ele pede, Senhor, afasta de mim este cálice, afasta de mim esse sofrimento. Era o seu lado humano gritando, mas ao mesmo tempo ele diz, mas seja feita a tua vontade. Nós também dizemos isso todo dia ao rezar o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós também passamos pelos sofrimentos. E foi por isso que Jesus assumiu a nossa natureza, assumiu a nossa carne, para nos mostrar que todos aqueles que confiam no Senhor, como José, como Maria, como o profeta Jeremias, como o salmista no Salmo número 7, tem a proteção de Deus, porque Deus é o nosso refúgio. Como é importante a gente ver isso. Vocês têm um pároco aqui, Padre Robinson, que eu sei que já foi missionário. Todos nós somos, mas Padre Robinson já trabalhou nas missões na África, se não me engano, né? E quando a gente roda por aí, nas missões, olhando, a mim, pelo menos, a coisa que mais me emociona é ver que, seja aqui em Maruípe, seja lá na Praia do Suá, seja na Catedral, seja lá na África, seja agora lá na região amazônica onde eu estive, as pessoas estão reunidas como nós estamos aqui. Nós somos pessoas que confiam em Deus. E diante desse mundo que nós vivemos, quando nós dizemos, quantas vezes nós dizemos, mas aonde que o mundo vai parar? Meus irmãos e minhas irmãs, não nos enganemos, o mundo sempre foi mundo. Sempre foi mundo. A única coisa que muda é a maneira de realizar e fazer as maldades, mas a maldade sempre esteve presente no mundo. E nós somos aqueles que confiam. Nós queremos seguir os passos dos profetas, os passos de São José, os passos de Nossa Senhora, os passos de Jeremias, que hoje disse, Senhor, eu confio em vós, Senhor. Olhe que coisa bonita que disse o profeta, porque o Senhor julga com justiça, e o Senhor perscruta os afetos do meu coração. Deus sabe o que nós temos no fundo do nosso coração. Por isso Ele nos ama, por isso Ele nos ajuda, por isso Ele é nosso apoio, por isso, como disse o salmista, Ele é nossa proteção. E tudo o que nós queremos pedir nessa noite, nesse 7º dia da novena, é que Ele nos proteja, como protegeu São José, que Ele aumente em nós a fé, como pediu São Pedro, como Ele deu fé a José, que Ele nos faça seguir os passos da santidade, aqueles que Jesus disse no Evangelho, sede santos como o Pai é santo. E eu não me canso de dizer, o que é que significa ser santo? Significa já estar no altar? Não, significa dar o primeiro passo para a santidade, e o primeiro passo para a santidade é, confiando em Deus, afastar-se de toda a maldade desse mundo. Mas nós não conseguiremos fazer isso sozinhos. Só pela palavra de Deus
e pela Eucaristia que nós carregamos conosco. E por isso queremos pedir nessa noite que o Senhor olhe por nós, que o Senhor nos proteja, que Ele nos fortaleça com o seu Espírito, que Ele caminhe conosco. Mais do que isso, que Ele caminhe dentro do nosso coração e na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São José, rogai por